da nossa adoração. E hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos concluir uma série de mensagens que, comigo pelo menos, Deus falou profundamente. Eu espero e creio que com você também. Que é uma série de mensagens que tem por nome Então Usa-me, Senhor. Nós trabalhamos durante um mês e meio, completando hoje um mês e meio, durante cinco domingos, e hoje o sexto, nós falamos sobre servir como uma característica, como uma evidência da nossa vida com Deus. E que o serviço tanto evidencia a vida com Deus que temos, como talvez evidencia também a vida com Deus que nós não temos. E, pelo menos como eu disse comigo, Deus falou profundamente. Porque nós vimos através da sua palavra que Ele nos traz esperança, conforto, quando nos sentimos fracos e incapazes a servi-lo. Mas Ele também nos dá chacoalhões e nos chama a sair da nossa zona de conforto, quando estamos resistentes a atender o seu chamado. Então Deus, Ele demonstrou para mim e para você, eu percebi isso na minha vida, Ele demonstrou esse cuidado, essa preocupação de que nós sejamos impactados com a mensagem de amor dEle por nós. Com a certeza de que Ele se importa conosco, não no geral, mas Ele nos conhece, um a um. Conhece nossas realidades, sabe das nossas dificuldades, sabe das tristezas que enfrentamos. Mas tem um chamado e um propósito específico para nós. Que tem algo que Ele nos chama a fazer em meio a todas as lutas e dificuldades, que em nenhum momento Ele as desconsidera. Mas que Ele quer nos apresentar algo maior. Algo que tem a ver com o seu reino, algo que tem a ver com algo novo que Ele tem para nós, com aquilo que Ele trouxe de novidade, e que por meio desse novo que Ele trouxe para nós, muitas coisas podem ser mudadas na nossa vida. Então, nós temos sido chamados por Jesus a servir, assim como Ele fez. Servir é um estilo de vida, que eu sou chamado a viver imitando o meu mestre. Quando eu sirvo, eu estou fazendo aquilo que o meu mestre faria se estivesse no meu lugar. Então, quando eu executo algo na minha vida diária, com as pessoas a quem Deus me colocou perto, independente de parecer ou não a nós, mas quando nós servimos com a mesma dedicação e com o mesmo amor que Jesus faria, nós estamos sendo uma extensão daquilo que Ele fez por nós. Nós estamos levando a outros aquilo que um dia Ele fez por nós. Por isso nós temos visto, e eu tenho repetido isso todos os domingos, que o serviço é fruto do meu relacionamento com Deus, e que Ele me abençoa quando eu sirvo. Ele abençoa a pessoa a quem eu sirvo, mas Ele abençoa mais a mim mesmo, por estar servindo. Entendendo a cada dia um pouquinho mais a lógica de Jesus, é melhor dar do que receber. É melhor compartilhar do que ter para si, do que ter compartilhado algo consigo. Uma lógica que contraria a nossa ideia. E hoje a palavra que eu quero trazer para você é uma palavra que talvez pela ordem, ela devesse vir em primeiro lugar de toda essa série. Mas propositalmente eu deixei para o final, para que tudo aquilo que nós falamos, desde a primeira mensagem lá com Maria e Marta, falando que o meu serviço é fruto de um relacionamento com Deus, desde aquela mensagem em Atos, onde nós vimos que um problema simples que o Espírito Santo de Deus, que estava fazendo tantas coisas maravilhosas, poderia muito bem resolver, mas que Ele deixou que aquele problema acontecesse para que mais gente chegasse e pudesse servir. Em meio às nossas diferenças, Jesus nos chama a servir, mesmo com as nossas limitações. Na quarta mensagem, nós vimos que Ele nos chama a servir. E na última, que a nossa vida precisa ser uma oferta de amor. Deus nos chama a compartilhar cada recurso que Ele nos dá. Em todos esses momentos, aprendendo um pouquinho mais, vendo um pouco mais sobre como a Bíblia nos mostra que Jesus nos chama a servir, a mensagem de hoje, ela encontra o seu lugar porque nós vamos falar sobre a verdade de que a essência do serviço, a essência de quando eu faço algo, não tem a ver só com aquilo que eu faço, mas tem a ver com quem eu sou, tem a ver com a minha vida, tem a ver com as coisas que estão no meu coração, dominando o meu coração, que o meu coração está ansiando por elas. E é por isso que eu queria que você estivesse comigo
nesses próximos momentos, com a sua mente, com o seu coração. Me dê a sua atenção, me dê a sua, preste atenção, para que junto a gente possa, eu quero falar com você sobre um dos textos mais fascinantes de Jesus, um pouco antes dele ser entregue nas mãos dos pecadores. Uma pequena atitude de Jesus, sem expressão ou glória, não tão grande quanto milagres que nós chegamos a falar aqui, mas sem dúvida, que é o maior ensino de Jesus para mim e para você, que tinha a ver com a sua própria vida. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João 13, versículo 1. João 13, versículo 1, diz assim, acompanhe aí comigo. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não só os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo não precisa lavar os pés para ficar limpa totalmente. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Este é um momento muito importante na vida e no ministério de Jesus. É um momento em que ele está prestes a ser traído. É um momento em que ele está a poucos minutos de ser separado dos seus discípulos e passar por aquilo que só ele poderia passar. Então é um momento de uma escolha singular naquilo que seriam, digamos assim, não foram, mas digamos assim, as últimas palavras de Jesus. Uma das últimas palavras dele antes dele ser entregue à morte e separado dos discípulos. Então é um ensinamento que Jesus tinha um propósito e tinha algo muito claro. Era como se todos os ensinamentos de Jesus chegassem àquele ponto. Todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele vinha construindo ao longo do seu ministério de 3 anos, trazendo e colocando nos discípulos, aquele momento era um momento em que tudo faria sentido, tudo se encaixaria na mente dos discípulos com o ensino desta noite. E a pergunta que Jesus queria que saltasse aos olhos dos discípulos, ou na mente dos discípulos, melhor dizendo, e a pergunta que eu quero que salte a mim e a você aqui nessa noite é: quem é você? Um senhor ou um servo? Quem é você? Um senhor ou um servo? Como você se percebe hoje? Com mais características de um senhor da sua vida, do seu caminho, do seu destino, ou como um servo? Essa é uma pergunta que eu quero que você traga para você, porque naquele momento de despedida
de Jesus e dos seus discípulos, ele queria causar algo no coração dos discípulos, ele queria trazer aos discípulos uma reflexão que fizessem com que eles percebessem quem eles eram de fato. E quem eu sou tem a ver com a minha identidade, tem a ver com aquele a quem eu me vejo, como eu me vejo, se eu tivesse que me descrever, quem eu descreveria, quem eu diria que eu sou. Jesus queria que eles pensassem na identidade deles. Talvez para você agora não esteja fazendo muito sentido, mas vamos chegar lá. Eu quero que você dê o passo junto comigo. Pense agora, quem é você? Um servo ou um senhor? Naquele lugar em que foi feita a última ceia de Jesus e dos discípulos, era um lugar alugado. E por isso, não tinham servos para lavar os pés dos convidados que chegassem. Naquela cultura isso é algo muito, muito importante, que quando um convidado chegava na casa de alguém para cear, para ter uma refeição, ele tinha que ter os seus pés lavados. Por quê? Diferente do que nós temos as nossas mesas hoje em dia, né, com pernas mais altas, nós podemos colocar cadeiras que chegamos embaixo delas. Na época de Jesus não é assim. Talvez você já tenha visto, né, aquela pintura muito famosa do Leonardo da Vinci, né, a Última Ceia, em que eles estão sentados com cadeiras. Por mais que ele seja um grande pintor brilhante, mas aquela não é a descrição da realidade das mesas da época da Palestina de Jesus. As mesas tinham umas pernas curtinhas, elas estavam a poucos centímetros do chão. Então a mesa ficava colocada com a comida, e os convidados, os donos da casa, sentavam como se fossem almofadas, que eram colocadas ao redor da mesa, e eles se sentavam de tal forma que, assim como você senta numa almofada na sua casa, quando você se senta no chão, os seus pés ficam mais próximos do seu rosto, os seus pés ficam mais próximos da sua mão, porque você se encurvou, você está sentado. E aí, era uma necessidade cultural que houvesse essa lavagem dos pés, porque os seus pés os pés de quem chegava na casa e quem participava daquela refeição, ficava próximo não só de você mesmo, mas próximos daquele que estava ao seu lado. Então era uma situação desconfortável. Você chegar na casa daquela pessoa pensando que era uma religião totalmente assim, não havia como nós temos hoje ruas asfaltadas, né? Era terra, era tudo terra. Então eles chegavam com os pés sujos de poeira, de terra, e você sentava para comer com os seus pés sujos perto da pessoa que ao lado iria comer também. Então era uma necessidade cultural, era algo muito importante que antes de fazer a refeição fossem lavados os pés daqueles que participavam daquela refeição, fossem os convidados, fossem os donos da casa. E no Novo Testamento, quando a gente olha para várias passagens diferentes, nós vemos que havia um sistema de hierarquia entre os servos nas casas. Os servos, eles tinham categorias dentro das casas dos seus senhores. Tinham aqueles servos que eram os encarregados da casa, certo? José no Egito, por exemplo, sei que é um tempo muito distante, em uma outra cultura, mas só para exemplificar para os irmãos, José, ele era responsável, mesmo sendo um servo, por toda a casa de Potifar. Então ele era servo, mas ele era responsável. Ele tinha funções que hoje nós compararíamos com um administrador. Agora, haviam também nessa hierarquia os servos que estavam, vamos dizer assim, mais embaixo na escala. E a esses servos tinham a responsabilidade de fazer os serviços braçais, alguns de servir as mesas, outros de limpar. Mas os servos da menor categoria, os servos menos significantes, eram aqueles que lavavam os pés. Eram aqueles que se expunham à vergonha de estar lavando os pés de alguém que visitavam aquela casa. Porque era uma atitude vergonhosa, era uma atitude humilhante. Era uma atitude que ficava claro a posição social daquela pessoa, um servo. E não só um servo, mas o menor servo da casa. O menor servo, o servo com menos valor ou credibilidade dentro daquela casa. Por isso que ele tinha aquela função específica. E aí, quando eles chegam para cear, não havia entre os discípulos ninguém com disposição de se rebaixar na frente um dos outros,
para servir dessa forma. Não enquanto eles estavam tão preocupados com a sua própria vida, com a sua grandeza e com as coisas relacionadas ao seu próprio reino. Se você ler depois, na sua casa, Marcos capítulo 10, versículo 35 até o 45, tem uma conversa muito interessante de Tiago e João, aqueles amigos chegados, de Jesus, pedindo a ele que, Jesus, quando o Senhor estiver no reino dos céus, nos dê o privilégio de nos assentarmos em lugares de honra, à sua direita e à sua esquerda. Nos permita sermos mais vistos, como aqueles que têm mais poder, como aqueles que têm mais prestígio, como aqueles que na hierarquia estão mais altos, como aqueles que devem ser prestigiados por terem a posição que ocupam. Nós estamos sentados ao lado de Jesus. Então, entre os discípulos, não haveria alguém disposto, e essa não era só uma realidade, citei como exemplo Tiago e João, mas não era uma realidade só deles, mas de todos os discípulos. E eu quero que você, assim como eu, pensemos que muitas vezes as nossas preocupações na nossa vida, elas também estão ligadas ou associadas aos lugares de honra, assim como Tiago, João e os demais discípulos. Às vezes as nossas preocupações, as nossas inquietações, aquilo que nos deixa ansiosos, preocupados, que nos faz movimentar e fazer algo a todo custo, ou nos faz não fazer nada e ficar parados, são preocupações relacionadas ao reconhecimento que nós achamos que somos dignos ou que temos direito. Às vezes, relacionados àquilo que achamos que deveríamos ter, mas não temos, ou onde queremos chegar e independente do quanto custe, vou fazer tudo para chegar naquela posição. Muitas vezes eu e você não verbalizamos da mesma forma que Tiago, João ou os outros discípulos, mas a prática da nossa vida, o dia a dia, mostra que se examinarmos bem o nosso próprio coração, talvez a gente constate que as nossas preocupações são parecidas com as deles. E que, mesmo que eu esteja à mesa sentado com Jesus, alguém que tenha 3 anos me ensinado que os valores do reino dos céus são completamente diferentes do reino dos homens, eu ainda assim posso me achar digno demais de pegar uma toalha, pegar uma bacia e lavar os pés de alguém, porque essa não é uma tarefa digna de mim. Essa é uma tarefa que está abaixo da minha dignidade. E aí, eu queria que você imaginasse a cena que acontece do versículo 4 em diante. Jesus se levantou, tirou a sua capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Mas antes de Jesus pegar e começar a lavar os pés, João faz questão de mostrar essa cena, porque na mente dele mesmo essa cena ficou muito gravada. Eles estavam lá sentados à mesa, talvez na sua versão está aí durante a refeição já havia começado, ou seja, aquele protocolo que é culturalmente importante, dos pés serem lavados antes da refeição, não aconteceu. A refeição já está acontecendo. E no meio da refeição, ou seja, sem motivo para levantar dali, nós já começamos a refeição, o mestre se levanta, tira a capa, enrola uma toalha na cintura, pega a bacia e sai em direção aos discípulos. Imagine um pouco a mente dos discípulos olhando para aquilo, assim como a de João, e pensando, não é possível que ele vai fazer aquilo que parece que ele vai fazer. Mas não é possível que ele vai, não. Mas parece, porque os elementos são os mesmos, a toalha, ele tirou a capa, a toalha, a bacia, mas não é possível. Imagine a indignação dos discípulos, porque para eles é da seguinte forma, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei prometido, ele é o Criador de tudo que existe, o cumpridor de todas as promessas do Antigo Testamento, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é aquele a quem todas as coisas se dirigem. Como ele pode estar prestes a fazer algo tão humilhante, que só um servo faria, e o servo mais baixo na hierarquia dos da casa? Então, assim como eu coloquei uma primeira pergunta para você no começo, quem é você, um senhor ou um servo?
Eu te trago uma outra pergunta que eu vejo que esse texto também traz para mim e para você. Quem é Jesus? Senhor ou servo? Quem é Jesus? Senhor ou servo? Perceba que até um certo ponto, a indignação dos discípulos, ela é válida. Ela não é sem razão. Jesus era de fato quem eles haviam dito, Criador, Messias, Rei, Redentor, Senhor. E por isso mesmo é muito importante que a gente entenda que Jesus amarrou a toalha na cintura, pegou água, colocou na bacia, lavou os pés dos discípulos, não porque ele houvesse, em algum momento daquela noite, se esquecido de quem ele era, mas ele fez exatamente o que ele fez, porque ele era quem ele era. A sua atitude veio em efeito, em resultado da sua identidade. O ato de serviço de Jesus foi porque ele era exatamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Rei prometido, o Criador de todas as coisas. Volte comigo para o versículo 3 para você entender isso que eu estou dizendo aqui. Nós falamos sobre do versículo 4 em diante, agora volte comigo para o versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Veja, esse versículo está falando que antes de Jesus ter a atitude, algumas coisas estavam na mente e na consciência de Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe havia dado autoridade. Jesus sabia que ele viera de Deus. E Jesus sabia que ele estava para voltar para Deus. A identidade de Jesus está totalmente clara na mente dele. Ele sabe quem ele é, ele sabe a glória que ele é digno, ele sabe o louvor que ele merece, ele sabe exatamente tudo. Na verdade, ele sabe muito mais do que os discípulos, que sabiam de uma forma parcial, de toda a glória e louvor que ele merece. Assim como eu e você também sabemos de forma parcial a grandeza do louvor da graça de Cristo Jesus. Então, embora ele soubesse exatamente quem ele era e a glória que lhe era devida, ele tomou a atitude de pegar a toalha, a bacia com água e lavar os pés. Esse ato maravilhosamente intrigante de Jesus não resultou do seu esquecimento de quem era, mas por ser exatamente quem ele era. A grandeza da humildade de Jesus coloca os discípulos em uma situação completamente desconcertante. Os discípulos não sabem o que fazer. Aquela pergunta que eu disse, imagina eles olhando para Jesus fazendo tudo aquilo antes de começar a lavar os pés e pensando, não é possível que ele vai fazer o que parece que ele vai fazer. Veja, os discípulos estão desconcertados, porque aquilo ali é indigno da pessoa de Jesus, por ser quem ele é. Então não faz sentido que ele tome aquela atitude. E ainda mais, se nós sermos discípulos e ele o mestre, aquilo que nós não estávamos dispostos a fazer, ele não hesitou. Ele levanta, pega a toalha, a bacia com água e lava os nossos pés. Veja, mesmo com toda a sua dignidade e glória, que ele tinha, Jesus ainda se dispôs a servir. E ele se dispôs não a servir apenas aos discípulos, mas a mim e a você, abrindo mão da sua glória, abrindo mão de tudo que lhe era devido, para nascer como uma das suas criaturas, para nascer como um daqueles a quem ele deu forma, como eu e você, para ser tratado, quando ele crescesse, como um dos pecadores, para sofrer por mim e por você, no meu e no seu lugar, sendo fiel até a morte de cruz, por causa dos nossos pecados. A atitude que Jesus estava tendo de lavar os pés dos discípulos, era para exemplificar para eles, de uma forma muito clara, de uma forma que não ficaria dúvida na mente dos discípulos, que aquela atitude que Jesus estava para fazer na cruz do Calvário, não era dele. Aquela atitude, aquele merecimento da cruz, não era dele, era de cada um daqueles a quem ele estava servindo, mas ele se dispôs à atitude muito mais humilhante do que lavar os pés de uns servos na casa, de alguém da Palestina, do primeiro século. Ele se dispôs a abrir mão da sua glória, como Criador dos céus e da terra, para fazer esse homem, e morrer uma morte sendo colocado entre ladrões, uma morte sendo tido como pecador, uma morte sendo tomado como
alguém que até para mim e para você é indigno. Mas ele se dispôs, porque a identidade de Jesus como Filho de Deus não o levou a ser arrogante e exigir os seus direitos, relutante para dar a sua vida em nosso lugar, mas o levou a fazer o que os discípulos estavam convencidos de que eles eram indignos de fazer. Eu não farei isso, os discípulos pensavam. Nenhum de nós vai fazer isso, mas Jesus faz. Então, eu queria que você pensasse que a identidade de Jesus, ao fazer o que Ele fez por mim e por você, me leva e te leva a uma crise. Percebemos nesse texto que Jesus, por saber exatamente quem Ele era, por ter autoridade do Pai, toda autoridade sobre todas as coisas, Jesus já sabia que toda língua confessaria, que todo joelho se dobraria e declararia que Ele é Senhor no final. Sabendo quem Ele era, Ele teve uma atitude de servo, de serviço. E a crise que é colocada para mim e para você, é como eu e você temos vivido a nossa vida. Como eu e você temos, o que tem guiado as nossas ações, o nosso trabalho, o que tem guiado a nossa vida, os nossos anseios, os desejos do nosso coração, em cada escolha que fazemos. Tem sido a mesma motivação que é de Cristo Jesus, porque veja, o texto continua, e pulando ali só aquele diálogo com Pedro, que ele tem, indo para o versículo 12, ele diz assim: depois de lavar os pés deles, vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês me chamam senhor e mestre, e eu realmente o sou, e por ser senhor e mestre, tive essa atitude, façam vocês o mesmo. Então veja, a minha vida de serviço, ou a falta da minha vida de serviço, aponta, evidencia quem é o Emanuel. Se uma nova criatura, refeita por Cristo Jesus, que deu a vida dele na cruz do Calvário, para que eu fosse salvo dos meus pecados, ou se eu ainda sou o Emanuel, Senhor da minha vida, dirigindo os meus dias, a minha história, e tudo que eu tenho de acordo com a minha vontade, querendo chegar ao meu destino. Por isso que a pergunta para você era: quem é você? Senhor ou servo? Você tem mais conduzido a sua vida, os seus desejos, os seus recursos, ou você tem mais agido como servo, seguindo o exemplo do seu Senhor? Porque é impressionante a forma como Jesus coloca o seu serviço, como abrindo mão da sua glória, para ser pregado numa cruz, como algo muito maior do que pegar uma bacia e lavar os pés daqueles homens naquela noite. Ele coloca que eu e você devemos ter a mesma atitude. Ele nos chama a ter uma atitude divina. Ele nos chama a agir como Ele. E às vezes a gente se esconde, ou às vezes a gente se protege atrás daquela verdade: não, mas Deus é Deus. Eu sou humano, sou falho, sou pecador de fato, todos nós somos humanos, somos limitados, como vimos, temos várias razões para dizer que temos muitos problemas na vida, tenho essa e aquela crise, assim como os discípulos também tinham as suas crises, assim como tantas e tantas pessoas a quem Jesus serviu, fez milagres, curou, tinham as suas crises e as suas dificuldades, mas chegando no final do seu ministério, antes de ser entregue na cruz do Calvário, ele chama os seus discípulos, aqueles que haviam decidido segui-lo, a uma decisão, a responderem uma pergunta: quem é vocês? Quem vai determinar aquilo que vocês fazem? Eu queria que vocês pensassem, meus irmãos, que Jesus também nos chama a responder essa pergunta como uma demonstração, como uma evidência do nosso coração e de quem nós servimos. Eu queria que você pensasse que o privilégio que Jesus nos dá de servir, Ele nos chama a servir não porque haja algo de bom em nós, ou não porque haja algo de nobre em nós, mas porque Ele fez isso por nós primeiro.
A nossa atitude é em reflexo, é um eco, é uma marola que vem de uma onda que começou lá no mar, que foi a atitude dele por nós. Toda atitude nossa de serviço que temos, se um dia tivemos o nosso encontro com Cristo Jesus, um encontro transformador, um encontro que, quando nós nos entregamos ao serviço que Ele fez por nós, passamos a servir também, porque compreendemos a grandiosidade do que Ele fez por nós. Eu não sei o que tem segurado você de servir de fato a Jesus. E veja, eu não estou falando só a você que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus, mas eu estou falando para você que talvez já entregou a sua vida a Jesus, talvez seja membro dessa igreja, membro há muito tempo, mas talvez você identifique no seu coração barreiras nesse serviço. Porque às vezes, como acontece, como pode acontecer com cada um de nós, há um esquecimento da nossa identidade. E por haver um esquecimento da nossa identidade de servo, há um rompimento na nossa atitude de servo. Então o que eu quero que você faça aqui hoje, é que você perceba que servir é inevitável a quem recebeu uma nova vida, a quem recebeu uma identidade totalmente transformada por Jesus. Servir a Jesus tem a ver com quem é Jesus para você, tem a ver com qual a sua resposta a quem é Jesus. E se você ainda não entendeu quem é Jesus, ou se você ainda não respondeu ao chamado dele, de se tornar um discípulo dele, de se tornar um filho dele, você consequentemente não conseguirá servi-lo. E é por isso que eu gostaria de ter um momento agora com você, te convidando a entregar realmente todo o seu coração, toda a sua vida. Nós vamos cantar uma música agora junto com o Ministério de Louvor, uma música que eu sei que você conhece bastante, um louvor, mas que ele nos faz pensar o quanto eu e você podemos, de fato, entregar a nossa vida a Ele. E num primeiro momento, eu chamo você a entregar a sua vida, a você que talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como aquele que veio para lavar os seus pés. Talvez você ainda não tenha entendido que quando Jesus lavou os pés daqueles discípulos 2000 anos atrás, Ele também estava ali lavando os meus pés e os seus pés, porque ao ser pregado na cruz, Ele morreu por aqueles discípulos, mas também morreu pelos pecadores, como eu e você. Então eu quero convidar você que ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Ele, a confiar plenamente, única e exclusivamente em Cristo Jesus. Mas eu também quero convidar a vir aqui à frente, você que já entregou a sua vida a Cristo Jesus, mas talvez você identifique no seu coração um esquecimento, um anevoamento, ou talvez simplesmente ao longo das lutas da vida, dos problemas, quaisquer que sejam os motivos, uma falha na conexão, uma barreira entre a sua identidade de cristão, de filho de Deus, e o seu serviço no reino. Eu queria convidar você a um recomeço também nessa noite, a uma entrega. Recomeçar é aquilo que o cristão mais faz. E como eu aprendi há muito tempo e carrego isso comigo, Deus não se cansa dos nossos recomeços, desde que eles sejam sinceros, verdadeiros. Eu gostaria que enquanto nós cantamos essa música, que o Ministério de Louvor canta essa música, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar com você, porque eu já estou aqui à frente, mas eu também estou aqui. Mas você é pastor? Sim, eu sou pastor. Mas muito daquilo que eu compartilhei com os irmãos, Deus também me confrontou. Deus também me chamou a um recomeço. E por isso que eu quero orar por você e com você nessa noite. Quero convidar você, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e vem aqui, como um ato de entrega, como um ato de recomeço, como um ato de que aquele que lavou os pés 2000 anos atrás, está presente aqui entre nós, pronto novamente a lavar o meu e o seu pé, pronto a tomar a toalha, encher a bacia com água, e mesmo que eu e você não percebamos, sendo o Senhor do universo,
fazer o ato de maior humildade por mim e por você, nos receber, mesmo sendo nós pecadores. Vamos louvar ao Senhor?